Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia seja com todos nós nesse dia. É o 1º de setembro, né? 2023. Graças a Deus estamos aqui em vigilância, né? Em sinceridade, em obediência à palavra, em oração, meditação, né? Seguindo aí o caminho das virgens prudentes, que ouvem a palavra e a põem em prática, né? Aleluia, Hosana, Maranata. Pois é, irmão, então estamos aqui, né? Domingo que vem, se Deus quiser, estaremos reunidos, né? Os varões, ministério, para dialogarmos aí sobre as Escrituras, né? Para podermos criar unidade, né, dentro das Escrituras. Que esse é o nosso propósito, né? De dialogarmos. E vamos nos preparar, né? Os irmãos se declarem aí, se comuniquem, né? A respeito aí do local. Eu acredito que vai ser lá na casa do irmão César, né? Lá no Ayrton Senna, Deus quiser, né? E vamos continuar aqui com o nosso histórico, né? Estamos falando aqui da nossa comunidade, que surgiu lá nos anos 80, né? E a gente está falando aqui das pessoas, né? Que fizeram parte, que fazem parte dessa comunidade, né? Que procura exatamente resgatar o evangelho verdadeiro, né? O evangelho pregado pelos apóstolos, onde Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, né? Então, lá nos inícios, né, de 90, 91, 92, nós também, além de Fortaleza, em outras localidades aqui de Fortaleza, e outros municípios como Maranguape, Maracanaú, né, nós também tivemos uma incursão lá no município de Crateús, né, fazer lembrar aí os irmãos lá de Crateús, né. Então, como é que aconteceu esse encontro, né, com irmãos lá de Crateús? Bom, eu já falei para os irmãos que, não sei em que ano que foi, 87, sei lá, 1987, os irmãos estavam fazendo uma pregação na Praça José de Alencar, e lá houve a identificação, né, de um irmão, né, que eu não me lembro o nome dele, certo? Que ele é lá de Crateús, né? E ele então se comunicou com os irmãos a respeito de uma reunião que ia haver em Curitiba, né? De várias comunidades que tinham, né? Pelo menos aparentemente, né? O mesmo entendimento nas Escrituras, né? Então este irmão, ele era de Crateús, mas ele morava em Santos, né? Lá no estado de São Paulo. Então ele foi o elo de ligação, né? Entre os irmãos de Fortaleza e os irmãos da Bahia e as outras comunidades lá do sul, né? Certo? Em São Paulo, em Santos, né? No Rio de Janeiro, né? No Espírito Santo, né? Em vários locais aí que a gente já citou alguns deles, né? Então este irmão, ele tem uns parentes lá em Crateús, né? Certo? Entre os quais eu vou citar aqui o irmão Renato, né? Certo? E o Paulino. O Renato, ele mora em Crateús, e o Paulino, ele mora em Santos. Então, este irmão, que eu não me lembro o nome dele, o Renato e o Paulino e o Antônio, né?
Eles são casados com as irmãs. São 4 irmãs que se casaram com esses 4 irmãos varões aí, né? E eles são todos lá de Crateús, né? Sendo que o Renato mora em Crateús, o Antônio ele mora aqui em Fortaleza, morava, não sei se ainda mora, e o Paulino mora em Santos, e esse irmão, que eu não me lembro o nome dele, se não me engano, ainda mora em Santos. Então, em Crateús, né, houve uma certa unidade com esses irmãos aí, né, com o Renato, e a gente passou então a realizar visitas, né, a Crateús, né, várias visitas foram feitas, e nossos diálogos ficou claro que o Renato estava muito ligado a entendimentos do Juvenal, né, que era tido como um líder, né, dessas outras comunidades que se encontraram e que se encontram até hoje aí em Curitiba e em vários outros lugares, né? Então lá se levantaram quem? Além do Renato e da sua família, né? Se levantou lá o irmão Tonzinho, né? Que era um ancião que resolveu nos dar a mão, né? Foi um defensor do evangelho não pervertido lá em Crateús. E juntamente com ele, né? Foi levantado o irmão Vanderilo, né? Com 2 casais de anciãos, que eu também não me lembro o nome deles, né? Com quem o Tonzinho se reunia lá com ele, juntamente também com o Renato. Os irmãos sabem que o Isaías também ele é de Crateús, né? A família dele é de Crateús. E nessas viagens que nós fizemos, são várias, né? O Isaías, eu, né? E os outros irmãos, o Cordeiro, o Antônio, né? O Pedro, fomos várias vezes lá em Crateús, né? E outros irmãos também, né? Então, nessas viagens nós visitamos, né, vários parentes do Isaías. Um deles, né, eu vou fazer questão de citar, que é o irmão Raimundo, é um ancião, né, tio do Isaías. Ele tinha mais de 80 anos, né? E ele entrou em unidade conosco, né? Foi batizado em nome do Senhor Jesus, né? Ele era um assembleiano, já fazia mais de 10 anos que ele tinha abandonado a Assembleia, né? Por causa do entendimento que ele recebeu nas Escrituras, né? Certo? Então ele era assembleiano e já havia discernido o evangelho pervertido, né? E lutava contra o mesmo, né? Ele lutava contra a sua família, que era tudo assembleiano, né? Então, dos irmãos citados até agora, né, nós sabemos que já partiram vários deles, né, pelo que eu vou falar de alguns nomes aqui que eu me lembro, né, que é o Tonzinho, ele já faleceu, o irmão Raimundo também já faleceu, né, esse que eu falei, o tio do Isaías, também os 2 casais de ancião lá de Crateús também já faleceram, né, Cirilo, né, o Hermógenes, o Juvenal, o Assis, no caso aqui nossa, a Verônica, né, a avocada, a irmã Luzia, esposa do Antônio, né, então vários irmãos já partiram, né, o Assis, né, e outros aí que os irmãos sabem, também a gente não vai citar todos aqueles que já partiram, né, Eu vou citar aqueles que eu estou lembrando aqui no momento, para que exatamente a gente possa ter aí uma ideia, né? Tem o Zé Milton, né? Que também já partiu, né? Não sei se a esposa dele já partiu. Zé Milton lá da Pajuçara. E outros, né? Sim, nós temos também que falar assim, então, eu estou falando aqui do nome de irmãos e estou pedindo aí que os irmãos me ajudem, né? Porque eu não vou me lembrar de todo mundo, né? Eu estou procurando me lembrar dos nomes dos irmãos que tiveram no nosso meio, que estão no nosso meio,
Alguns até já faleceram, né? E aí hoje nós vamos parar por aqui e amanhã a gente continua aí com essa pequena história da nossa comunidade. Amém, né? Graças a Deus.